Esse negócio vai. Tem que dar um negócio lá. Se for só pelo meu nome, não tem problema, tá? Não, mas ele tá automático, eu não sei por que. Se for só pelo meu nome, não tem problema. Natal. Geral, tem que ver quais são as coisas que estão aqui. É porque no Júlio eu tirei de alguma guia e não apaguei. A culpada é aqui, sabe por quê? Porque não chega mais cedo. Pode deixar aqui. Rapaz, tu acredita que eu Tá aqui. nem no serviço eu fui hoje à tarde, só por causa desse podcast. KL. E-I-T-O-N. D-A-C-K-S-O-N. Ok? Hoje é um dia muito especial. Nós estamos muito felizes porque hoje a gente está recebendo esse casal maravilhoso. O pastor Rubens Basto, Iris Basto. Para nós é uma satisfação muito grande estar recebendo vocês aqui, uma alegria muito grande. A gente já tem tentado trazer vocês aqui já tem um tempo, né? E não dá certo. E hoje deu tudo certinho para você estar aqui. Para nós é uma alegria muito grande. E a gente queria aqui começar a conhecê-los aqui. O público quer conhecer quem é Rubens Bastos, quem é Iris Bastos. Bem, começando por mim, né? Meu nome é Rubem Muniz Bastos, sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, estou no meu 33º ano de ministério. Deus me deu o privilégio de estar em muitos lugares ministrando a palavra, pastoreando, no Pará, em Rondônia, na Bahia e também aqui no Maranhão. Por último, aqui em Porto Franco, onde eu tomo conta de 10 igrejas. Sou graduado em teologia, também tive o privilégio de fazer mestrado e tenho o doutorado inconcluso, em fase aí de em algum momento a gente concluir a tese doutoral. E nós estamos nesse caminho aí há 33 anos. 33 anos. Casado há 29 anos. 29 anos. Somos pai de 2 filhas, Lilian Adrian e Lídia Adrian, a mais velha formada em medicina, e ano que vem a caçula, se Deus quiser, também se formará em medicina. Bom, eu sou a mãe das duas, né? Se quiser mandar um beijo, fica à vontade, tá? Manda um beijo para elas aí, fica à filhas, vontade. um beijão. Mamãe ama vocês. E o pai também. É isso aí. Meu nome é um pouco complicado. Por isso que a gente simplificou, viu, Iris? Simplifica. A gente simplificou. Bem, meu nome é uma invenção do meu pai. Iris Nilde Bastos. Tem algo mais aí pelo meio, mas vamos ficar nisso. Vamos ficar só nisso. Mais conhecida como Iris, né? Iris Bastos. Bom, sou casada o mesmo período de tempo. Coincidência. Meu esposo. Uma coincidência muito grande, né? Né? Que coincidência, hein? Sou pedagoga, certo? E atuo na área da educação há mais de 15 anos. Na área de orientação educacional, estamos aí numa faixa de uns 13 anos, mais ou menos, onde a gente orienta famílias, alunos, professores, o corpo técnico. É um trabalho
muito gostoso. Tende um pouquinho aí para psicologia, então a gente também, tanto eu como meu esposo, nos especializamos na área de aconselhamento familiar, Familiar. que é uma área que a gente também gosta muito. Já já nós vamos entrar detalhadamente nesse assunto, tá? Iris, atualmente trabalha em Porto Franco, né, na Escola Exatamente. Adventista. Ali ocupa qual cargo ali específico? Orientadora educacional, né? Muito bom, muito bom. Bom, o pastor já disse que toma de conta de 10 igrejas, né, pastor? E mais 5 em construção. E mais 5 igrejas, elas estão em construção. Muito bem. Isso, a gente tem, pastor, alguns amigos que não são da mesma denominação de vocês, adventista, e a gente percebe que o trabalho é árduo para todos, né? Mas eles conseguem assim tomar de conta de uma igreja só, e isso facilita muito assim o trabalho, né? Como fazer para dar assistência a 10 denominações, onde a gente sabe que elas não ficam muito próximo uma da outra, né? Como fazer para que você possa, no caso, suprir essa necessidade dessas 10 denominações? Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos um ministério itinerante dos apóstolos. Tanto é que nós temos a primeira, a segunda e a terceira viagem missionária de Paulo. Ao mesmo tempo, Paulo ele estabelecia líderes nas igrejas locais. Se você ler, por exemplo, Tito, capítulo 1, ali ele deixou estabelecido para que ele estabelecesse líderes nas igrejas locais. Na nossa realidade, nós temos o quê? Os anciãos da igreja local, aqueles que lideram a igreja, que são os pastores da igreja local. E nós fazemos o nosso trabalho itinerante, como pregador, como orientador, como aquele que dá assistência à igreja, mas de uma forma especial à liderança da igreja local. Esses anciões, eles são remunerados, pastor? Tem alguma verba para eles ou não? Ou é um trabalho voluntário? Eles trabalham, eles pagam para trabalhar. E, na verdade, queridos irmãos, nós temos como pastor, no caso adventista, eu não posso me envolver com nenhuma outra atividade que não seja o ministério. Não posso ter um comércio, não posso ter um restaurante, não posso ter uma loja, não posso me candidatar a cargos públicos, não posso dividir o meu tempo com outra coisa, exclusivamente o ministério. Então, nesse caso, nós vivemos do ministério. Então, nosso salário é um salário que é votado a cada ano, um pequeno reajuste de acordo com a realidade do país, né? E eu não tenho vergonha de dizer quanto nós ganhamos, porque muita gente pensa que nós ganhamos aí... O senhor não precisa falar o valor, tá? Tá certo? Não precisa. Não precisa. Tá certo. Não precisa. Mas dá para viver, tá certo? Certo. Não é acima de 10 e também não é abaixo de 5, então dá para a gente viver. Já que o senhor tocou nesse assunto, e ele é um assunto pertinente, a gente tem alguns amigos em outras denominações, onde um tem um valor, o outro é outro valor, o outro é um valor menor do que o outro. A igreja adventista, ela trabalha com um valor X para todo o território? Exemplo, o senhor é pastor no distrito de Porto Franco, Sim. Correto? O pastor lá do Rio de Janeiro, é o mesmo salário seu? É o mesmo salário. Não importa onde nós estejamos, nós trabalhamos com um teto. É voltado um teto que constitui-se o nosso salário. E em cima desse teto, nós temos que aprender a viver, não importa o local. E onde as coisas são mais caras? Aí a administração local tem, por exemplo, aqui na região norte, nós temos um chamado bônus regional, que nos ajuda no que diz respeito à manutenção do carro, ajuda na quilometragem. E isso aí realmente serve de grande ajuda para nós, porque senão ficaria bem difícil mesmo. Não que o salário não seja digno, a questão é a nossa realidade. E, por exemplo, ter um carro em São Paulo, em Rio de Janeiro, fica cômodo, a locomoção. Ter um carro e se locomover de Porto Franco aqui para Lajeado, veja as condições das nossas estradas. Porto Franco ao povoado, para quem não conhece, nós estamos em São João do Paraíso, e daqui a 42 quilômetros. 42 quilômetros nós temos
uma igreja, né? Ela Isso. é um grupo, vão do Marco, você não conhece, a estrada é péssima, e aí, pastor, como é que faz? E aí, exemplo, eu estive em Salvador, morei quase 10 anos lá. Não levei meu carro na oficina praticamente. Aqui, morando aqui, a cada 2 meses eu tenho levado meu carro à oficina, por conta das estradas. Justamente por essa E aí, se eu situação, fôssemos depender do nosso salário para a manutenção do carro, então nós ficaríamos em situações uma situação crítica mesmo. Então, existe esse olhar local administrativo para que a gente possa compensar esses desgastes. Bom, Iris, eu vou colocar especialista, tá? Porque eu já conheço, já ouvi palestra, você domina muito bem. Isso aí. Tem feito muitas palestras para casais, a igreja tem realmente abrido as portas para que você possa fazer esse trabalho. Eu já vi você fazendo e faz muito bem. A última vez que eu vi foram muitos elogios, tá? Para você, inclusive fica aí, pastor. Júlia, a gente vai novamente refazer aí um encontro de casal, né, pastor? Já fica o convite para quem está assistindo, quem é da região. Nós vamos estar com esse casal maravilhoso aqui na nossa cidade. Iris, como é que está sendo esse trabalho lá? Bom, é um trabalho que é feito a nível de projetos, né? A gente sabe que a igreja ela trabalha com projetos. Então nós temos realmente os períodos do ano onde a gente trata deste assunto, que é como você falou aí nos encontros de casais. Eu acredito que deveremos explorar mais o assunto, devido à importância e à necessidade que a sociedade, a comunidade apresenta em relação a esse tipo de assunto, né? Mas sempre encontramos pessoas, sempre tenho pessoas à minha procura pedindo aconselhamento. Isso é constante. Isso é muito bom. Iris, por que há tanta separação? O que está acontecendo? Eu queria aqui eu queria fazer assim. Eu queria que a gente tivesse uma resposta técnica e uma resposta bíblica. É possível? É possível? É possível Eu sim. acredito que sim. Vamos lá. Bom, a pergunta é bem abrangente, né? Eu acredito que daria para dividi-la em tópicos, né? Porque... Que você manda, faz do jeito que você quiser, a gente faz. Ok. Casamento é algo complexo, como na vida do ser humano. Acredito que tudo na vida do ser humano é complexo, né? Bom, como minha mãe dizia, né, e muitos autores e pessoas da área também o dizem, não existe faculdade, não existe uma cadeira para que se estude sobre relacionamento, especificamente no sentido de preparar para casar, né? Existem, sim, áreas de conhecimento, como a que nós já exploramos, psicologia da família, né, e outras mais. Pretendo até fazer outras especializações na área, estive pesquisando, inclusive, esta noite passada. Mas a questão eu quero destacar aqui, como primeiro tópico, conhecimento. Certo? Então, os casais estão se separando por falta de conhecimento. Conhecimento. Muito bem, vamos lá então. Do assunto. Do Casamento. assunto. Casamento. O que é casamento? Então, Por que casar? Para que casar? Para que casar? Então, só para ficar claro para o público. As pessoas estão casando sem saber o que significa casamento. Significa é isso? Casamento? Vamos lá então. Acredito Vamos detalhar que isso. sim. Vamos detalhar isso. Por que casar? Pronto. Essa é uma pergunta muito boa para se Por que fazer. casar? Agora, essa é uma pergunta que cada pessoa tem uma resposta quando toma a decisão, de casar. Certo? Por que você vai casar? Então, quando vamos aconselhar alguém, quando alguém chega nos procurando, pedindo aconselhamento, acredito que essa, se não for a primeira, é uma das primeiras perguntas que fazemos. Por que você quer casar? Né? Há quem diga que hoje o casamento ele vem sendo um tipo de legalização para o sexo, principalmente no meio religioso, sabe? Porque muitos jovens que querem garantir, que estão indo para o altar, que estão assumindo o compromisso do casamento, dentro dessa realidade da virgindade, de fazer a vontade de Deus,
se apressam, né? Encontra a pessoa e já quer assinar esse compromisso sem ter certeza, sem, como eu posso dizer, sem andar os passos necessários, sem seguir os passos necessários para que você tenha um relacionamento seguro, consolidável e feliz. Então, muitas pessoas hoje em dia não procuram realmente saber o que é o casamento, como se relacionar com outra pessoa. Por exemplo, um tempo atrás um jovem me procurou para casar e a primeira coisa que ele me disse era que ele não gostava que ninguém entrasse na intimidade dele. Né? Há autores que dizem, tenho vários aqui, vários nomes para citar, que se você não quer compartilhar sua intimidade, se você não... E aí a gente entra nessa questão da intimidade em vários fatores. Por exemplo, eu vou falar aqui algo simples, a senha do celular. Né? Tem casais que se a esposa pegar no celular do marido, está entrando na minha privacidade, né? Ou se vice-versa, né? Se o esposo, você entrou na minha privacidade. Não tem que haver esse tipo de privacidade entre o casal. Entre o casal. Você tocou num assunto, já, pastor, a gente vai para a parte bíblica. Você tocou num assunto que me chamou a atenção. Você disse assim, os casais evangélicos, nós estamos falando dos cristãos, às vezes casa para ter sexo, para ter a consciência limpa. E lá fora? E os não cristãos? Que não tem essa... Né? Não tem essa mentalidade. Não é porque a gente fala cristãos, que somente cristãos pensam em casar dentro dos padrões de uma família tradicional, vamos assim dizer, então. Já que não são famílias ou pessoas que se prendem à questão religiosa, né? Obedecer a Deus os critérios religiosos. Mas são pessoas que, quem sabe, querem seguir os padrões familiares. Meus pais casaram virgens, também vou casar virgem. Ou já vacilei, mas eu quero colocar minha vida em ordem, eu quero casar, eu quero consolidar minha vida relacional e tal. Eu acredito também que, mesmo lá no meio não religioso, as pessoas não buscam informações, entendeu? Como se relacionar, como crescer no relacionamento. Aí nós vamos entrar no assunto de comunicação, nós vamos entrar no assunto, como eu já falei, de intimidade, vamos entrar no assunto de... Bom, eu vou ficar por aqui. Estamos falando de família, né? Certo. Muito bem. Pastor, por que tem esse nível de separação tão grande hoje, biblicamente? Você tem como nos falar o que está acontecendo? Qual é a orientação bíblica? Por que tantas pessoas hoje estão, de fato, se separando? Jesus resumiu essa questão. E só um detalhe, pastor, dentro do mundo cristão também, do mundo, né? A gente está aqui aglobando todos, né? Então, Jesus respondeu essa pergunta no contexto do mundo religioso. O mundo não religioso tem a desculpa da ignorância, do não conhecimento. O que alarma a gente porque no mundo religioso, daqueles que se dizem seguidores de Jesus, é tão notável o nível de separação. Jesus, ele resumiu toda essa questão em uma frase: por causa da dureza do vosso coração. O ideal do casamento está em Gênesis 2. Gênesis 1, homem e mulher feitos à semelhança de Deus. Gênesis 2, Deus faz o homem expressar a sua necessidade da sua companheira. E Deus faz a sua companheira. Foi a única criatura, digamos assim, que ele fez com que o homem sentisse necessidade. Para cada animal ele já criou a sua parceira, para o homem ele não criou. O homem sentia a necessidade de alguém igual a ele, alguém semelhante a ele, que ele pudesse dizer esta finalmente, como de fato ele disse. Inclusive essa palavra esta finalmente significa a palavra hebraica tesselá, que significa finalmente, achei, encontrei, uma busca terminada. Alguém que realmente ele diz, agora essa aqui é como eu, essa aqui eu posso dizer que é carne da minha carne, osso dos meus ossos, será chamada varoa porque do varão foi tomado. Então ali nós temos um santo par em um casamento perfeito, feito pelo próprio Deus. Então esse é o ideal.
Quando a questão foi levada para Jesus, e eles colocaram Jesus ali numa armadilha, duas escolas conflitavam entre si suas opiniões teológicas acerca do divórcio. E Jesus Cristo não se posicionou nem pela escola de Hillel, que era a escola mais liberal da época, e nem a escola de Shammai, que era a escola mais radical da época. Então havia aquela escola que dava assim um ar de tolerância até chegar num possível divórcio, que era a escola de Hillel. Mas havia aquela escola que era mais radical. Olha, se tua mulher queimar o arroz, você já pode dar para ela a carta de divórcio. E Jesus disse, olha, nem uma coisa e nem outra. Porque quando Deus casou o homem, ele fez um casamento para durar toda a vida. Jesus Cristo leva o casamento para o Éden. Existem coisas lá no Éden que Deus não abriu mão. Ele não abre mão dos princípios, daquilo que constitui um relacionamento perfeito, uma vida perfeita. E que mesmo no nosso mundo de pecado precisa permanecer. E uma delas é o casamento. E aí o que Jesus Cristo disse? Aí eles disseram para Jesus, os fariseus e saduceus, bem, mas Moisés nos autorizou a dar cartas de divórcio. Aí Jesus responde, por causa da dureza do vosso coração. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de sabedoria, de compreensão, de espírito de perdão e aí por diante, casamentos que terminaram poderiam ter a chance de serem casamentos maravilhosos, felizes. Por quê? O que é um casamento? Casamento é uma pessoa perfeita do lado daqui, que procura uma pessoa perfeita do lado de lá. Porém, quando casam, descobrem que o outro não é perfeito. O homem diz assim, olha, eu casei com você achando que você fosse perfeita, mas ele descobre que ela não é perfeita. E ela, por sua vez, diz assim, e eu achava que você era perfeito. Aí ela também descobre que ele não é perfeito. Daí começam os atritos, as desavenças. O que fazer? Para mim, o maior exemplo entre perfeitos é os dois descobrirem, saberem que são imperfeitos. Casamento é uma relação no contexto do pecado que precisa dos elementos, que são os mesmos elementos que Deus usa entre nós e Ele mesmo. Porque casamento é uma aliança. E a relação de Deus conosco, pecadores, também é uma aliança. A diferença é que Deus é perfeito e Deus é santo. Só que eu sou pecador. Eu sou imperfeito. O que fazer? Aí vem o elemento chamado Jesus. A pessoa chamada, o elemento chamado perdão. O elemento chamado reconciliação. O elemento chamado comunicação. Aqueles elementos que vai lubrificar a máquina do relacionamento para que a gente possa continuar na nossa relação. Se Deus, ao meu primeiro erro, lidasse como muitos estão lidando no seu casamento, nós já estaríamos, queridos irmãos e amigos, né, há muito tempo aí jogado para as tralhas. Mas aí vem o perdão, vem a reconciliação, vem a expiação, a propiciação mediante o sangue de Cristo, que remedia não só a santidade de Deus, mas também, acima de tudo, a minha imperfeição. Porque se Deus, na sua perfeição, na sua justiça, fosse exercer essa justiça, eu já estaria fulminado. Mas aí entra o sangue de Cristo. Então, se eu me relaciono com uma pessoa imperfeita, e eu sei que eu sou imperfeito, então eu preciso desses elementos para lubrificar a máquina. Mas os casamentos hoje estão sendo levados à separação, porque muitos casamentos acontecem pelos motivos errados. Ela já citou a legalização do sexo. Eu não quero pecar, então o meu corpo está dizendo que eu preciso de uma mulher. Pode continuar. Eu preciso de uma mulher. Então o corpo impõe isso sobre a gente, as emoções impõem isso sobre a gente, as emoções impõem, os sentimentos impõem isso sobre a gente, impõem. Só que são sentimentos, necessidades físicas e emoções que precisam estar submissos à palavra de Deus, porque a aliança do casamento é uma aliança pela qual nós respondemos perante Deus. E aí, por conta da ignorância, o casamento começa a ser banalizado e termina como muitos estão terminando. Fracassando, né? Pastor, nós estamos ao vivo no Instagram aqui, já tem gente entrando. Nós estamos aqui com o pastor Rubens Bastos, sua esposa Iris Bastos, especializada, ela é especialista em casais. Ele é especialista em teologia,
né? Pastor e também professor de pastores, não é isso? Então, a gente... É minha mãe. A minha mãe, ela não vai parar, não. Enquanto não atender, conheço. Ela não vai parar. Só abrir aqui. Você pode fazer uma pergunta, tá? Você faz uma pergunta aqui para Iris ou para o pastor. Eu vou refazer essa pergunta deles aqui ao vivo para vocês. Vocês respondem e aí está respondido, tá? A gente não vai ficar muito tempo com o Instagram aberto. Então você pode aproveitar aí e já fazer a sua pergunta. Nós já temos a Sara, né, esposa do Rony, do meu parceiro Rones aí, já está com a gente aqui. A Larissa também. A Larissa, pastor, é ex-adventista, tá? O senhor pode aqui já até pegar o contato para a gente começar a trazer de volta. Porque é uma menina maravilhosa. A Larissa é uma pessoa que a gente gosta muito. E o Gerson que vai estar aqui amanhã com a gente, pastor, também está ao vivo aqui já nos assistindo também. Tá? Então você pode fazer sua pergunta aí de qualquer assunto, ok? Qualquer assunto você pode fazer pergunta, eles estão aqui para responder. Tá bom? Pastor, ok. Nós falamos aqui a parte técnica, o porquê do casamento, e falamos a parte bíblica. Uma pitadinha somente. Uma pitadinha do porquê que há tanta separação. Na visão da Iris, ela veio dizendo que as pessoas casam totalmente despreparadas, sem saber nem o que significa casamento. E o pastor veio com a parte bíblica dizendo que as pessoas hoje se separam porque falta, às vezes, ali a comunhão, compreensão, amor, perdão, né? Fica tudo dentro desse os elementos de uma relação perfeita não, de uma relação como é que se diz? Estável, durável, feliz. Eu queria usar outra palavra. Os casais que são... Bom, eu vou me lembrar da palavra. Tá. Mas que esses elementos são elementos que são necessários numa relação entre imperfeitos. Precisa ter. Precisa ter. Ok. Vamos lá, então. Vamos aqui aproveitá-los, porque não é todo dia funcional, que se tem... Lembrei da palavra. Funcional. Casais funcionais. Funcionais. Não porque quando o casal é disfuncional, aí desestrutura tudo e fica difícil a convivência. Nós estamos falando de família, Iris. Quando se fala de família, fala de filhos, pastor. Tá? Com certeza. Tá englobado ali, né? E o que se percebe é que hoje os pais não têm mais domínio sobre os filhos. Eu li uma matéria antes de vir para cá, aonde, salvo engano, nos Estados Unidos, hoje, ou foi ontem, isso aconteceu, que 2 garotos tentou assassinar os pais por desligarem o Wi-Fi. Sério? Não vi essa. Olha O que eu fazer? acompanho bem de O que perto fazer? essas notícias. O que fazer, pastor? O que fazer, Iris? Bem difícil. Eu acredito que aí faltou o que é que não foi feito, né? Exatamente. Acho que o que faltou fazer, O que faltou, né? para que isso não acontecesse. Bom, só voltando um pouquinho aqui no nosso assunto, na parte que meu esposo respondeu, quando você fala assim, a parte técnica, a parte religiosa, mas eu queria primeiramente destacar aqui que, não por sermos apenas religiosos, mas porque, de fato, cremos, e assim foi que Deus instituiu a família, né? Cremos no Gênesis, cremos que Deus é o autor, né, do casamento, da comunhão a dois. Então, é impossível haver felicidade, união estável, né, uma união funcional sem a presença de Deus. Então, resumindo, falta Deus nas famílias. Falta Deus. Deus realmente está ausente. O pilar não está no meio do casal. É uma tríade, homem, mulher e Deus. Né? É um tripé. Um tripé. É um tripé. A gente costuma dizer que é um triângulo, né? É o cordão de 3 dobras de dobras. Eclesiastes capítulo 3, 4, os últimos versículos. Exatamente. Ele diz que o cordão de 3 dobras dificilmente se quebra. Primeiro ele vem falando de 2, que é o homem e a mulher. Mas quando ele vai fechar ali, em Eclesiastes 4, ele coloca um cordão de 3, já não é 2, são 3. E esse terceiro é Deus. Isso me faz pensar no, talvez, segundo elemento mais importante na construção de um casamento. Eu gosto até de pregar esse texto quando eu faço casamentos, que é o salmista dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
Nisso nós temos duas verdades fundamentais. Primeiro, eu preciso ser um construtor da minha casa. Segundo, eu não terei sucesso se a minha construção Liga pra mãe ver se tá tudo certo lá. não tiver Deus. Então tem pessoas que dizem assim, nós vamos ser felizes só orando e pronto. Não. Você precisa estudar, você precisa ler, você precisa conhecer, você precisa ser um construtor da sua casa. Então, o que a Bíblia condena é a construção da sua casa sem Deus. Sem Cristo. Sem Deus. Então, se você tentar ser feliz sem Deus, você vai fracassar. Porém, ao colocar Deus na sua vida como sua premissa primária, você precisa entender que você também precisa fazer a sua parte. Foi isso que Deus disse para Moisés, porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Ou seja, enquanto Deus fazia o que o homem não pode fazer, o homem pode fazer o que ele pode fazer. Ele deve fazer o que ele pode fazer. Retirem a pedra. Ninguém ali poderia ressuscitar Lázaro, só Jesus. Mas eles podiam tirar a pedra. Então, na nossa relação, no nosso relacionamento, nós podemos também fazer as duas coisas. Então, eu preciso edificar a minha casa e eu não posso fazer isso sem saber, sem ter a certeza de que Deus está presente. Ouvi um testemunho de alguém famoso aí, bem conhecido, por isso eu não vou citar o nome, ele dizendo, eu era tão apaixonado pela minha esposa que eu acreditava que era possível manter o meu casamento, só fundamentado na grandeza do meu amor, da minha paixão. Mas do 5º para o 6º ano, nós começamos a ter nossas desavenças, nossos problemas. Aí eu precisei aprender que o meu amor não era suficiente sem o amor de Deus em nossas vidas. E hoje nós estamos casados por causa desse amor. Em um encontro de casal, do qual eu participei, um irmão se levantou e naquele momento eu achei muito grosseiro assim, a atitude dele. Ele disse assim, no público, eu só estou casado por Deus e por Deus. E naquele ambiente de encontro de casais, nós esperamos mais romantismo, mais sentimentalismo, e ele foi assim muito seco. É um momento. Só que eu tive anos para meditar, refletir. Meditar e refletir na fala dele. Ele estava certo. Muitos casamentos, talvez o casamento que permanece, só permanece por Deus e por Deus. Isso significa que Deus, ao estar na minha vida, eu não sou e não estou casado porque eu sou obrigado, porque Deus está me coagindo a isso. Mas quando nós temos Deus na nossa vida, um dos trabalhos primários do Espírito Santo, de acordo com Romanos capítulo 5, versículo 4 e 5, é derramar o seu amor em nosso coração. Então, quando o amor de Deus é derramado em nosso coração, isso traz um sentimento correto, emoções corretas, atitudes corretas, para que eu possa lubrificar a máquina do meu relacionamento. Muito bom. Acredito também que as famílias têm pecado muito na questão do vigiar. A palavra de Deus diz vigiar e orai. As famílias têm pecado muito nesse aspecto, né? Acompanhar de perto os filhos. Por que esse tipo de coisa está acontecendo? Saiu agora na Netflix uma série, acabamos de assistir, são 4 episódios. Mas muito interessante. Todo o significado da série está no último momento, nas últimas cenas. No último episódio. No último episódio, bem no finalzinho ali, na fala dos pais. Os pais sentam ali na cama e começam... Bom, a série trata de um assassinato, um adolescente que assassina outro adolescente, né? Pode falar o nome da série, não tem problema. Adolescente. Não. Adolescente, o nome da série. Adolescente, o nome da série. Adolescência. E os pais estão ali dialogando, recordando de como ele era um bebê especial, de algumas coisas que eles viveram com aquela criança, e de repente, onde foi que nós erramos? A gente deu tudo, a gente deu o quarto, a gente deu um computador, ele chegava em casa, se trancava lá, ficava lá no quarto dele, a gente achava que ele estava seguro. Essa é a realidade da família de hoje. Muito me entristece quando eu visito famílias que o filho tem televisão, computadores, celular, de tão fácil acesso, se trancam nos seus quartos e os pais não sabem o que eles estão fazendo ali. Hoje a gente sabe que a internet, a globalização, o fácil acesso às telas, leva as crianças para todas as partes do mundo e do universo, inclusive do conhecimento, né, de todas as áreas. E a criança ainda não tem maturidade para fazer escolhas corretas, escolhas que vai levar ele a tomar decisões que para ele não se arrepender amanhã.
E hoje as crianças estão correndo esse risco, né? Os pais acreditam que os filhos estão seguros, mas na verdade não estão. Então o pai se pergunta, onde foi que nós erramos? E eles mesmos respondem a pergunta. Eles têm a resposta, É. né? Muito legal. Vou procurar essa série Bem depois pra gente interessante. acompanhar. Fica aí a dica. Tá? Fica a dica aí pra vocês. As perguntas começaram a chegar. O pessoal, Vamos lá. eles gostam de perguntar, né? E aqui, assim, se eles perguntam, a gente responde. Não sei nem pra quem que eu faço essa, né? Vamos lá. Joga aí e a gente vai Vamos jogar e respondendo. vocês respondem, É. né? Bom. A Joana tá perguntando. É pecado negar sexo pro marido ou vice-versa? Quem responde essa? Quanto tempo nós temos aí, Paulo? Nossa, tem tanta coisa pra frente aqui, Paulo. Vamos lá. Coisa. Vamos lá. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. A Bíblia diz que quando um homem e uma mulher se casam, tornam-se uma só carne. E o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele diz que o homem não tem mais domínio sobre o seu corpo e que a mulher também não tem domínio sobre o seu corpo. Eu não estou colocando aqui as implicações desse domínio, um domínio abusivo. Eu já tive aconselhando casais, inclusive cristãos da nossa denominação, em que a mulher dizia, pastor, ele não aceita ter relação íntima comigo, a menos que seja anal. Eu não quero entrar no mérito da discussão aqui. Mas a mulher se sentia violada, desrespeitada, ela se sentia assim, sem aquele senso do santo, do sagrado, porque ela não estava, segundo ela, seguindo os parâmetros da palavra de Deus. E eu concordei com ela. Então, no mínimo, o casal precisa ter um consenso a respeito daquilo que vai compartilhar na sua intimidade. Precisam ter um mútuo consentimento para que não se torne uma violação, um estupro. Mas, por outro lado, e eu acompanhei recentemente um casal vivendo essa realidade, eu me zango com meu marido e aí eu deixo ele de jejum e não sei o que mais lá e fico dias sem ter intimidade com ele. Digo, minha querida, a senhora está empurrando o seu marido ao adultério. Ah, ele já está adulterando. Exatamente. Quer se separar dele? Porque a Bíblia te dá o direito de se separar, já que ele é um adúltero. Não, eu amo meu marido e quero conviver com ele. Então, se você o ama, seja mulher dele em todos os aspectos. Não faça isso. O homem não deve se negar para a sua esposa e a esposa não deve se negar para o seu, e vice-versa. Não pode. Isso aí é erradíssimo. É induzir o outro ao adultério. E a Bíblia leva isso a tão sério, isso aí é tão sério, que mesmo quando o assunto é comunhão com Deus, não deve ser tão longo o afastamento do homem e da mulher por causa da incontinência, ou seja, no momento em que o homem começar a pensar, desejar, sonhar, ter imaginação voluptuosas a respeito disso, ele está dizendo que ele está com fome, que ele está com necessidade física, emocional, sentimental. Aí a mulher pega, deixa ele aí uma semana, 10 dias, 15 dias, é pecado sim. Ela tá. Agora, quando é um contexto de enfermidade, e a mulher ganhou neném, aí tem que seguir todas as diretas. Tem um bom senso, né? O bom Tem que ter senso. um bom senso. Bom senso. Agora, a pessoa dentro da sua normalidade, por exemplo, eu casei com ela aqui, eu acompanho, eu sei mais do período menstrual dela, acho que até mais do que ela, porque eu acompanho tudo. Eu sabendo como é que está o estado dela, então eu já me preparo psicologicamente, emocionalmente, e vou criando para eu não violar a palavra de Deus. E ficar tranquilo. Me direcionar e focar outras atividades, outras coisas, mas no nosso bem-estar normal da vida, físico, psicológico e tudo mais, não se pode fazer Não isso. se pode Agora, negar. ainda complementando Sim, a resposta, sim. pode ser? Claro. Bom, eu acredito que uma comunicação eficaz é essencial para um relacionamento, principalmente um relacionamento cristão. Uma comunicação eficaz, ela faz com que a pessoa se sinta segura para dizer, tipo assim, eu não estou nos meus dias, não estou menstruada, mas eu não estou afim. Não estou afim. Entende? Entendi. Estou cansada, não é o dia.
Se o casal tem uma comunicação eficiente, uma comunicação, como foi usada anteriormente, funcional, onde os dois se conhecem, os dois se amam, os dois se respeitam, os dois sabem, conhecem o outro, conhecem o sentimento do outro, conhecem até quando o outro está cansado ou não, Sim, de boa vai aceitar. vai aceitar, né? Entende? Muito bem. Não significa que a pessoa, por não estar a mulher não está nos seus dias, ela é obrigada a fazer todos os Também, dias. né? Muito Então, tem que haver essa Tem que comunicação. ter essa comunicação. A pergunta é: a Bíblia fala que nós até a morte o separe. A Bíblia fala isso, né? A pergunta é: ele não morreu e nós se separamos. Eu posso me casar? E aí, pastor? Como é que é esse negócio? Como é que é esse negócio? A Bíblia apresenta 2 motivos básicos, fundamentais. E a igreja aumentou esses motivos, né? Devido ao contexto em que nós estamos vivendo. Os motivos bíblicos, a Bíblia apresenta morte e adultério. E mesmo havendo adultério por uma das partes, a possibilidade de perdão e reconciliação. Quais seriam os outros motivos? Quando um dos cônjuges se revela uma ameaça para a vida do outro cônjuge, quando ele é violento. Aí nós estamos falando de agressão. Agressão física. Então, se a vida de um dos está correndo perigo, então você tem que fugir desse perigo aí. Você tem que fugir. Então, não espere a pessoa matar para que haja provas de que a pessoa realmente chegou a esse ponto. Chegou nesse ponto. E hoje nós estamos vivendo aí uma realidade muito grande acerca de mortes de mulheres, né? O feminicídio aí que está muito grande. Mas, tirando esses motivos, como diz a autora Ellen White no livro Lar Adventista, um livro que todo mundo deveria ler. Nós somos a igreja que temos pelo menos 4 livros que nos preparam de forma espetacular para uma vida 2. Lar Sem Sombras, Lar Adventista, e volume 1 e volume 2, Mente, Caráter e Personalidade. São livros espetaculares. Estou indicando. Para os casais. E aí nós temos ainda Fundamentos da Educação Cristã e Orientação da Criança, que é um tremendo livro, incrível. Aí responderia a questão aí da criação dos nossos filhos. Muito bem. Está respondido, não está? Está respondido. Pastor, nós temos uma pergunta aqui do pastor Lindomar, da Assembleia de Deus. Meu amigo, pastor Lindomar, abraço para você, você que vai amanhã estar vendo esse vídeo. E a pergunta para ti é: o que representa os lençóis dobrados de Jesus após a sua ressurreição? Ele quer saber o que representa os lençóis dobrados de Jesus após a sua ressurreição. Pastor Lindomar, abraço para você. Amanhã você vai estar aí com a resposta do pastor Rubens. Tá? Rubens Bastos vai te responder. Olha, agora. Essa pergunta pega... Um abraço para ele. Um abraço, boa tarde, pastor. Essa pergunta pega a gente assim meio de supetão, mas existe sim uma resposta, existe sim uma explicação. Quando Deus quer nos revelar uma verdade, Ele pode fazer uso do contexto cultural. Pode sim. Pode sim. Mas não é o contexto cultural que dita o significado. Certo? Então, ele serve de auxílio. Quando nós vamos fazer exegese do texto, que é a busca pela compreensão do texto, então nós pegamos a sociologia, a geografia, nós pegamos a arqueologia, nós pegamos, nesse caso aqui, o contexto histórico-cultural, e todos vão corroborar para nós termos o sentido do que de fato o autor do Evangelho quis dizer. Mas é uma pergunta que foi feita pelo nosso irmão em Cristo, o pastor, queremos agradecer pela pergunta, e eu vou dar aqui uma resposta que, se não for completa, pelo menos vai ajudar. Deixa eu citar aqui 2 exemplos, talvez 3. Quando a Bíblia vai falar de Deus, a Bíblia, ela usa de forma errada a gramática para poder apresentar uma verdade acerca de Deus. Com isso eu quero dizer que até a gramática está a serviço de Deus quando Ele quer dizer alguma coisa acerca de si mesmo. Então, mas gramaticalmente aqui está dizendo isso. Poxa, vamos olhar com cuidado. Por exemplo, Eclesiastes 12 diz assim:
Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Só que no hebraico está assim: lembra-te do teu, singular, do teu, criadores, plural, nos dias da tua mocidade. Teu criadores? Então nós temos que buscar uma compreensão para entender o que o texto está dizendo. Porque se você for olhar pela gramática, alguém errou. E mais se no original está exatamente assim, então você vai dizer, não teve erro de quem escreveu. Mas gramaticalmente está correto? Não, não está concordando. Não está concordando. Porque teu, singular, criadores, plural. Então não está concordando. A frase ali. E o que é que nós temos aqui? Nós temos muitas explicações no YouTube que tentam entender esse texto lá, dos lençóis, tendo como viés puramente a linha cultural. A linha cultural. Culturalmente, quando eles o senhor da casa, a relação servo-senhor, o lenço ali, e se ele bagunçasse o lenço na mesa, significava que ele não ia voltar, mas se ele deixasse o lenço arrumadinho, dobrado, significava que ele ia voltar. Uma vez que Cristo dobrou o lenço, então ele está dizendo, eu vou voltar. E aí tem uma apresentação no YouTube em que existe até um apelo, Jesus está dizendo aqui que vai voltar, então se prepare. Eu acho isso aí muito apelar demais. E o texto não está dizendo isso. Para tratar da volta de Cristo, ele disse claramente, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, e vai falando, virei outra vez. Vou preparar lugares na casa de... Então não precisa de um lenço para me comunicar acerca da vinda de Jesus. Porque o assunto mais badalado em toda a Bíblia é a segunda vinda de Cristo. É o assunto que a Bíblia, por excelência, trata. E nós temos uma pergunta específica, tá? E em Atos capítulo 1, versículo 11, Jesus está subindo e 2 anjos se apresentam. Esse mesmo Jesus que vocês estão vindo subir... A gente tem uma pergunta específica. Vocês vão ver ele voltar. Não responda agora, tá? Tá certo. Específica sobre isso. E aí, já está sendo dito o quê? Jesus vai voltar. Ele já disse, eu não preciso de um lenço. O lenço até está no contexto cultural. Por quê? Eles envolviam a pessoa ali naquela mortalha, ele ficava enfaixado, em cima da cabeça eles colocavam o que é chamado na Bíblia de lenço, a palavra grega lá é sudarium. Existe até uma história sobre a ressurreição de Cristo, que a glória da sua ressurreição tenha deixado as impressões do seu rosto no sudário. Mas Rodrigo Silva já explicou isso aí muito bem para nós, é só pegar a palestra com o Rodrigo Silva e ele vai responder essa questão lá. Está muito bem explicado. Mas o fato ali é o propósito do autor. Tanto em Lucas como em João é tratado do lenço que envolvia Jesus. Pedro, quando olhou, ficou maravilhado. Ficou maravilhado. E o texto aqui, ele vai nos indicar luz a respeito desse assunto. E eu vi muitas pessoas comentando, somente um comentário me chamou a atenção, por sinal de um jovem. Ele foi na direção. Depois ele usou, na conclusão do seu comentário, o argumento cultural, para dizer que Jesus está dizendo ali que vai voltar. Eu digo, não precisa decidir um lenço para dizer que Jesus vai voltar. Nós temos dezenas e dezenas e dezenas de textos que comprovam isso. Usar o lenço para deixar mais uma mensagem seria redundante e, na minha opinião, até inapropriado. Porque de forma mais direta, impactante, ele já tinha dito que ele vai voltar. E nós temos muitos textos na Bíblia que comprovam isso. Então, o texto aqui diz assim, então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, no caso João, que chegara primeiro, que chegou primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Ele viu o crer. Ele viu a cama arrumada. Ele viu a cama arrumada. E aqui é dito, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Qual é o contexto do texto? O contexto do texto não é cultural. O contexto do texto é a ressurreição. Cristo, nesse ato, como foi colocado pelo jovem, muito bem colocado no seu canal do YouTube, ele disse, Cristo estava deixando uma mensagem.
de que ele tinha ressuscitado. Ele ressuscitou. Essa é a máxima do Evangelho. Cristo morrendo por mim na cruz do Calvário e Cristo ressuscitando. Porque se Cristo morresse e ficasse na tumba, não teria nenhuma serventia para mim. É o Cristo morto, mas que ressuscitou, que se torna a tônica máxima do Evangelho. Aquele que morreu para me salvar, também ressuscitou para me justificar. E justificar é mais uma palavra para tratar da minha salvação. Porque é com base na ressurreição de Cristo que o apóstolo Paulo diz: se ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Então, a questão dos lençóis aqui, eu até trouxe aqui uma citação da nossa autora cristã, Ellen White, onde ela diz assim: os lençóis que haviam sido postos sobre ele estavam no túmulo. O lenço que cobria a sua cabeça não estava com os outros lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Jesus, ao ressuscitar, não teve pressa. Seu ato de dobrar o lençol e colocá-lo com tanto cuidado era uma prova de que ele estava em plena posse de sua paz e que sua obra de redenção fora completa. Ou seja, acabou. Acabou. A salvação está consumada. Não tinha mais pressa. Está feito. Está feito. Então é um indicativo de que ele ressuscitou e que em suas mãos agora estava a posse de tudo. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E esse era o indicativo dos lençóis. Uma outra observação que a mesma autora fala ao comentar esse texto, ela diz assim: ao arrumar a sua cama, Cristo deu um exemplo para todas aquelas pessoas que ao se levantarem deveriam também arrumar a sua cama, dando sinal de ordem, de organização, tá certo? De uma vida bem ordenada, de uma vida bem organizada. Então Cristo, ao ressuscitar, ressuscitou em plena paz, arrumou os lençóis, dizendo que isso aqui não é uma mentira, isso aqui é uma realidade. Então, quando os discípulos entraram, eles viram nos lençóis dobrados a prova da sua ressurreição. Mas eles ainda não entendiam essa mensagem acerca da ressurreição. E aí o que é que João faz? João, escrevendo cerca de 60 anos depois, para a comunidade a quem ele dirigiu o seu evangelho, ele vai explicar que o fato dos discípulos ainda não entenderem é que a compreensão das Escrituras, ou seja, as Escrituras já previam a ressurreição do Senhor, mas como em tantos outros assuntos, eles ainda não tinham compreendido. E só depois que Jesus Cristo ressuscita, diz o apóstolo, e também Lucas, foi que Jesus Cristo foi abrir para eles as Escrituras e eles tiveram compreensão das Escrituras. Por enquanto, não. Então, os lençóis é para dar prova de que o corpo de Jesus não foi roubado, que era o grande argumento. Não, vieram seus discípulos e roubaram. Que ladrão cuidadoso é esse que chega, rouba o corpo de Jesus, deixa tudo arrumadinho ali? Então, eles, ao olharem ali, viram as provas de que não foi assim. Muito bem. A gente tem duas perguntas que foram feitas, uma para você, porque você já tocou no assunto, né? A Rubia Maria, ela perguntou o seguinte, ela quer saber o seguinte: nós estamos no ano 2025, né? Muito tempo já se passou. E a pergunta dela é: Jesus vai voltar? Você já deu um spoiler que vai. Pelo que você falou, vai voltar. E a pergunta é: como será essa volta? Essa é a pergunta da Rubia Maria. Abraço para você. Obrigado pela sua pergunta. Ela quer saber, Iris, como ele vai voltar. E o Paulo Henrique veio com o assunto familiar, tá? Deixa eu só abrir aqui para me confirmar aqui no caso a pergunta. O Paulo Henrique pergunta assim: professora, professora, eu vou perguntar, tá? As mulheres empoderadas, elas estão atrapalhando os casamentos? A pergunta é do Paulo Henrique. Pergunta feita, Paulo Henrique. A professora Iris vai responder. Aqui você pergunta, ela responde. Como nós estamos, Iris, aqui na parte bíblica, eu queria que ele finalizasse ali o que ele já está quase, tá? Ok. A pergunta é: como Jesus vai voltar?
Se vai voltar, como vai voltar? Um jovem que entrou na igreja junto comigo, hoje ele está fora da igreja. Eu perguntei, por que você saiu da igreja? Ele me disse, eu esperei demais. A volta de Jesus. A volta de Jesus. Eu esperei demais, só escutando toda semana, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e Ok. Jesus não volta. Eu digo, pois eu estou na igreja, porque quanto mais tempo passa, mais eu fico mais perto da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma certeza. Quando foi prometida a vinda de Jesus para morrer por nós pelos nossos pecados, Adão e Eva achavam que Caim já fosse o cumprimento dessa profecia, o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Mas foram se passando os anos, os séculos. Adão viveu 930 anos, morreu. Gênesis 5 é toda uma cadeia de pessoas que nasceram, viveram e morreram, nasceram, viveram e morreram. O que nós temos ali? A descendência através da qual o Messias viria. Mas Cristo não vinha. Passaram-se 4.000 anos e a promessa foi cumprida. Então, é demorada? É. Foi demorada? Foi. Da segunda vinda de Cristo, da promessa para o cumprimento, já se passaram em cerca de 2.000 anos. 2.000 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, não sei, mas acredita-se que até já tenha passado 2.000 anos. E, não sei, Cristo ainda não voltou. Mas assim como a primeira vinda foi uma certeza, a segunda vinda também é uma certeza. Mas o mundo está uma esculhambação. Quanto mais o mundo fica pior, mais certeza eu tenho de que Jesus Cristo está às portas. Porque a profecia bíblica diz que o mundo irá de mal a pior. O mundo não vai melhorar. Ninguém vai dar jeito neste mundo. Haverá uma tentativa, e nessa falsa tentativa os homens vão dizer a paz e segurança. Mas é nessa suposta paz e segurança, que de fato não vai trazer nada, em que Jesus Cristo vai voltar. Então só aqui, pastor. Então o senhor está afirmando que quando as coisas se acalmarem, está próxima a vinda de Jesus. Não, que está próxima, já está próxima. Mas quando nós estivermos gozando de uma aparente paz, uma comunidade mundial, estamos caminhando aí para a moeda única, tudo digital. Os homens do poder já demonstraram que para você abrir uma conta, eles tiram tua foto, você manda a sua assinatura. Eu não sei quem foi que fez a minha conta. Eu tenho uma conta no Nubank, mas eu só assinei tudo, não sei quem fez tudo por mim. Então, o controle da minha vida está na mão dos outros, o fato é esse. Então, da pandemia para cá, tudo tem dado provas de que um controle mundial, a busca por uma paz mundial, uma economia mundial, tá certo? Está tudo em discussão. Tudo caminhando. O que vai acontecer agora em Belém do Pará, né? Meu nome lá, esqueci. A cidade está sendo preparada para esse grande evento lá em Belém do Pará, final do ano. E tudo, a preocupação com o ecossistema, com o clima, com a floresta amazônica e tudo mais. Então, existe essa preocupação. São índices, né, pastor? Então, há uma preocupação. E uma das coisas que ninguém dá importância, transporte. As limitações, o que Donald Trump fez agora, limitando entrada e saída, transporte também será algo que vai nos atrapalhar na nossa liberdade de expressão, de locomoção, de compra, de venda, de tudo. Então, o contexto social, o contexto cultural, tudo está indicando que Jesus está voltando. O contexto religioso, o mundo cheio aí de falsos profetas e tudo mais. Então, Jesus Cristo vai voltar. Mas o nosso olhar precisa estar voltado para o sinal que, de fato, ele deixou como indicativo da sua vinda, que é a pregação do Evangelho. Mateus 24,14 diz, e este Evangelho do Reino será pregado a todas as nações, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. É por isso que nós, na Igreja Adventista, nós não retemos o dízimo na igreja local. Eu sou assalariado e o resto do meu dízimo é mandado para lugares aí no mundo para que o Evangelho seja alcançado, para que outras pessoas ouçam. Nós temos igrejas por aí cuja oferta não dá R$10 por mês, mas que lá tem uma torre de mais de $1 milhão, transmitindo para todos os países de língua portuguesa ali no continente africano e outros demais.
E nós temos muitos outros projetos que dependem exatamente dos nossos dízimos, das nossas ofertas, para que o Evangelho seja alcançado. É por isso que nós precisamos de uma liderança local e comprometida não só com sua igreja, mas comprometida com a pregação do Evangelho a todo mundo. Nós estamos aqui, já são 7 meses, vocês têm um compromisso, né? Já estamos ultrapassando todas os tempos aqui. Mas eu não posso deixar de responder a pergunta do nosso internauta, né? Ele quer saber sobre essas mulheres empoderadas. Eu não respondi o como. Vamos deixar o como para ou responder hoje ou deixa para uma próxima. Olha, pastor, eu queria mais tempo. Não pode, mas eu queria mais tempo. A gente pode fazer parte 2, Paulo, com ele? A gente pode fazer parte 2? Seria parte 1 e a gente faria parte 2, pastor? Vocês estão disponível para um segundo round numa outra oportunidade? Então fica para a parte 2, então, tá? Eu preciso responder Perfeito. Eu vou pegar um pouquinho dessa fala aí do que foi reportado aí sobre a volta de Jesus. Eu acredito que nós temos temas tão importantes nos quais nos concentrarmos, porque Jesus está voltando. Eu acredito que o inimigo ele tem distraído muitas pessoas com temas que não são relevantes para a preparação para a volta de Jesus. E o empoderamento feminino, de certa forma, ele tem realmente tirado muitas mulheres das fileiras dasquelas que realmente estão se preparando para a volta de Jesus. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, ele criou ambos com propósitos, né? O homem, ele foi designado por Deus para ser o cabeça, o líder do lar, né? E a Bíblia deixa clara que essa liderança deve ser uma liderança servil, né? A liderança onde o homem, com amor, com o mesmo amor com que Cristo amou a sua igreja, ele vai liderar e servir a sua família. Quando a Bíblia diz que a mulher vai ser submissa ao homem, a que tipo de homem que essa mulher tem que ser submissa? A Bíblia é clara em dizer, a um homem que ama a ela como Cristo amou a sua igreja. Então tem que aí, mulher não vai querer ser submissa a um tipo de homem? Então tem aí como é que se diz? Tem um conceito, né? Exatamente. Submissa, mas a qual situação? Aí a Bíblia vai e fala justamente isso. Já foi colocado aqui os pontos em que abre-se as exceções aí para que se haja o divórcio, né? Tratou-se aqui da questão física, né? Mas existe também a questão psicológica, que nós não podemos nos esquecer, né? Tenho aconselhado um caso que é sobre um homem, um marido, que tem demonstrado características de uma pessoa narcisista, né? E a gente sabe que os traumas psicológicos, ele leva a depressão, tristezas profundas e causam traumas para a vida inteira. Então, a pessoa pode até não estar cometendo o ato de lesar fisicamente a outra pessoa, mas e o psicológico? Entendi. Não conta? Entendi. Né? Então, nós temos que nos preparar nos preocupar com todas essas áreas. Mas vamos voltar aí para a questão do empoderamento, né? Fala-se muito hoje de empoderamento feminino. E como nós não temos muito tempo, eu quero deixar aqui bem claro que Deus já criou a mulher empoderada. A mulher já foi criada empoderada. Já foi criada, né? Se nós mulheres soubéssemos realmente do poder que nós temos, sendo submissa a um marido que ama o Senhor, gente, nós demonstraríamos muito mais esse poder, entende? E aí perpassa pela questão de uma comunicação sábia, eficaz. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa, né? Outro dia eu vi um pôster onde criticava as mulheres que vestem floral, né? Que são submissas, que gostam de cozinhar, e isso, aquilo, outro. Não sou contra. Eu trabalho fora de casa. Mas eu apoio as mulheres que gostam de ficar em casa, cozinhar para o marido, arrumar a casa. Aliás, eu até gostaria de fazer isso, sabia? Eu tinha aquela ambição de sair para trabalhar, ganhar o meu salário. Hoje eu já penso um pouquinho assim, se eu ficasse em casa, cuidando da minha casa. Mas o ser humano é assim, o ser humano somos, em função
da nossa instabilidade, às vezes, psicológica, emocional. A gente quer uma coisa, quando realiza aquele sonho a gente já quer outra. E o mundo está assim, vai e volta, né? Então, eu aconselho as mulheres que estão se preocupando com esse tema do empoderamento se concentrarem no que Deus realmente designou para o papel da mulher na sua vida, né? Que é realmente como primeiro... meu esposo citou aqui o livro lá, Adventista. Eu costumo dizer que quando eu casei, eu não gostava muito desse livro, porque ele fala muito das responsabilidades da mulher, como esposa, como mãe. Mas depois que eu me tornei mãe, eu entendi o que o livro queria dizer, né? O tamanho da nossa responsabilidade. A mulher realmente tem um papel muito importante, porque quando o homem que foi designado por Deus para sair, para trabalhar, para trazer a manutenção para dentro de casa, se a mulher está dentro de casa, há um equilíbrio, né? A família é mantida como... a mulher é tida como a proteção daqueles que ficaram, né? Ela vai educar realmente os filhos. Trazendo à luz aí a questão que nós colocamos aí dos filhos anteriormente, eu falei sobre a questão do vigiar. Mas não é somente vigiar, é acompanhar, é se fazer presente. Os pais estão muito ausentes na vida dos filhos hoje, né? Então, nós substituímos a presença por equipamentos. E a presença é insubstituível, né? Então, o empoderamento feminino, ele tem que perpassar por isso, né? A felicidade do lar, né? Se a mulher realmente quer ser empoderada, a palavra de Deus diz que nós precisamos levar a nossa família para o céu. E como é que nós vamos preparar a nossa família para o céu se nós estamos preocupadas em nos empoderar de tal forma que, né, abre aspas, tenhamos os mesmos direitos que os homens. Né? Muito bem. Nós temos os direitos que Deus designou para as mulheres e os homens têm. Nós estamos muito felizes com esse bate-papo. Foi uma aula isso aqui, uma aula teóloga, uma aula de como funciona um lar, como funciona um casamento. Pena que o tempo é curto, né, pastor? Eu vou deixar vocês aí nas considerações finais. Antes, eu só quero agradecer os nossos patrocinadores, Time Energia, que é do Arimateia, né? Uma empresa de energia solar aqui da nossa região, onde tem prestado serviço aqui para o nosso município. E também a Casa Jarmal, o pastor, que sempre está nos ajudando aí naquilo que a gente solicita, ali no nome do Jarbas e da Kátia também, que são um casal de empresários aqui da nossa cidade, que patrocina o nosso programa e a gente é muito agradecido. Tá? Um beijo, Jarbas, um beijo, Kátia. Arimateia, sucesso sempre aí na sua empresa, tá bom? Então vamos finalizar deixando aí as considerações finais de vocês dois, tá? Ok. Sobre esse tema do empoderamento, temos muito o que dizer. Porém, eu só quero deixar um texto bíblico. Tá? Esse texto lá de Efésios, o homem ame a sua esposa, e depois ele usa uma palavra substituta: quem ama se sacrifica. Então o texto lá para mim é o cerne do relacionamento conjugal. Paulo coloca ali. Depois ele coloca: a mulher seja submissa. Depois ele coloca uma palavra substituta no final do texto, é a palavra respeite. E aí é que está o problema desse empoderamento feminino, a perda de respeito. O homem que ama, ele tem que se dar, se sacrificar. Essa é a sua liderança. Para esse é o seu domínio. Amar como Cristo amou a sua igreja. Que mulher não gostaria de ter um homem assim? Mas esse empoderamento que virou movimento e tudo mais, isso é satânico. Isso aí tem já trazido prejuízo dentro da igreja, tá certo? Virou assim um tipo de partidarismo. A hora que a gente usa uma frase, logo em seguida, quem adere a esse tipo de pensamento diz assim: o senhor é machista? Eu já disse para várias irmãs: a senhora não tem ideia de como eu acho essa frase satânica. Ser machista, ser feminista, eu acho isso muito errado. Porque nos coloca agora num patamar num palco de briga, num campo de batalha, de guerra. E aí perde-se o respeito, o senso de sacrifício, morre-se a gentileza, a cortesia. Então não é por aí que deve funcionar. Então nós teríamos muito que comentar sobre isso. E quem tem um macho em casa, um homem, o casamento não vai durar. Porque o homem odeia a mulher empoderada. O homem olha numa mulher, a atmosfera, o espírito, inclusive esse lar adventista coloca isso. Enquanto o homem é a proteção, a guarda,
aquele que cria o ambiente de sobrevivência, de vida, de suprimento ali, de colocar as coisas. A mulher é o espírito, é a atmosfera, é o odor do lar. É assim que é colocado pela autora. Então, não é um sozinho, é uma combinação dos dois. Aí, quando a gente muda a linguagem, porque a Bíblia nos apresenta 3 tipos de linguagem: a linguagem do poder, a linguagem do paternalismo e a linguagem do relacionamento. A linguagem do poder é eu sou, eu faço, eu. A linguagem do paternalismo é o que muitos estão usando aí no seu neopotismo, tá certo? Na sua má criação dos adolescentes, que a razão não funciona, só funciona o meu benzinho, meu queridinho ali, e perde-se o senso de uma criação saudável. Mas a linguagem do saudável da Bíblia, colocada por Paulo, é a linguagem do eu, tu. Eu, tu, é a linguagem do relacionamento. Ao ponto do apóstolo se dirigir a Deus como tu. Senhor, tu me sondas, tu me conheces. É uma relação que, ao mesmo tempo que é respeitosa, é íntima. E ao mesmo tempo que é íntima, também é respeitosa. Então, o pecado hoje começa pela linguagem. A hora que eu falo qualquer coisa, olha, isso aí é machismo. Digo, irmã, eu odeio essa expressão. Isso já me diz muito da pessoa que está usando. Porque se torna o quê? Um ataque e também se torna um mecanismo de defesa. Então, se essa pessoa tem esse tipo de trato em casa, o camarada lá tem que ser um camarada muito manso. Tem que ser um touro Ferdinando da vida. Até ter alguma coisa que o pique e ele alopre e ele vem a explosão. Mas é intolerável. Tá certo? Ah, mas e o homem? Sim. Eu já disse que o homem é aquele que ama e que se sacrifica, que faz como Cristo fez. Então, a minha dica para concluir é o texto que está lá no livro de Zacarias. Não é nem por força e nem por violência, mas pelo Espírito. Se pelo Espírito, homem e mulher, adotarem a linguagem bíblica, o pensamento bíblico, o sentimento bíblico, com certeza a relação vai mudar. Que aula, hein? Quer finalizar? Um relacionamento que agrada a Deus é aquele onde há o respeito mútuo, né? O amor verdadeiro. Então, juntando aí os dois temas, que nós possamos nos preparar para a volta de Jesus, amando verdadeiramente, respeitando, né? Procurando ter uma comunicação, né? Eficaz dentro do relacionamento e assim, com a bênção de Deus, seguirmos juntos para a eternidade. Fica aí as considerações finais. Nós já estamos pensando na segunda etapa dessa conversa. Percebi que temos que conversar novamente aqui, né? Porque ficou muita coisa que a gente não deu para falar, tá bom? Okay. Obrigado a todos. Amanhã esse vídeo está no ar, tá, pastor? Okay. E aí a gente já vai começar a fazer as divulgações. Obrigado de coração por você ter vindo. Sei que você tinha um compromisso hoje à noite. Tinha, não tem, na verdade, já está até atrasando lá por causa daqui. Muito obrigado, porque você, essa semana, para quem não sabe, estava com problema de saúde, né, pastor? O podcast não seria gravado hoje, seria gravado na Segunda ou terça-feira. Na terça-feira, e foi remarcado para que você pudesse estar aqui recuperada, né? Então, obrigado por você ter vindo, na verdade. E fica aí o gostinho de quero mais na nossa segunda etapa, tá? Deus abençoe vocês. Eu acredito que hoje vocês abençoaram muitas famílias. Esse vídeo vai entrar na casa de muitas famílias. Pastor, eu acredito que através de vocês, muitas pessoas vão refletir em muitas coisas. Amém. Deus abençoe. Obrigado.